Olá para você que nos acompanha, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast ABC em Off. E aqui você pode tudo, faz o off virar on, traz apuração de bastidor, traz todas as expectativas, principalmente para o nosso reduto, para a nossa região do ABC Paulista. Bem-vindo, bem-vinda ao canal do YouTube, a página do Facebook, mais uma edição trazendo informação, prestação de serviços e contextualizando neste final de ano o dia a dia do ABC. E mais uma vez, o trio aqui reunido, hoje os três no estúdio, né? Às vezes tem a mobilidade das pautas, ou o Anderson, o André ou eu em pauta externa, mas sempre trazendo para você em tempo real o que de mais importante acontece no ABC. Pois não, André Brock, tudo bem? Bom dia, Leandro Amaral, bom dia, Anderson Afonso, e muita honra estar aqui hoje com o nosso futuro presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo, amigo querido de todos nós. Muito bom dia, Pio. Obrigada por nos prestigiar. Bom dia aos nossos internautas do ABC em Off. Isso, peraí, deixa eu completar a tríade aqui dos corintianos. Anderson, bom dia, tudo bem? Aí já faz. Sim, estamos em maioria aqui no estúdio, maioria no país inteiro. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação de sempre. Aliás, esse é o nosso último podcast do ano, né? A gente que começou em dezembro e está terminando dezembro e com um balanço muitíssimo positivo de todo o nosso projeto. Presidente Pio, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco, relembrando os tempos de Rádio ABC, tantas entrevistas que a gente tem, em que estivemos juntos. Parabéns pela sua eleição, muito sucesso a partir de janeiro com o comando da Câmara mais uma vez. É bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço a gentileza, a confiança, meu amigo Anderson Afonso, Leandro Amaral, André Brock, que eu brinco às vezes, é Leandro Brock, é Anderson Amaral, tamanha história e competência de todos vocês. E mais do que estar na condição de político, de professor, eu estou na condição de fã. Né? Eu tenho a tranquilidade de dizer que aqui são 3 marcas do jornalismo regional que transmite credibilidade, transmite confiança e a audiência qualificada que vocês têm. E aí, antes de mais nada, parabéns pela ousadia, por sair daquela bolha que a gente tanto conhece, às vezes dá um certo receio, vocês foram jornalistas empreendedores, então tenho o meu apreço, o meu respeito e o meu abraço. Muito obrigada, muito mesmo. Vai lá, Andréia. Pio, me conta, tá indo para o 3º mandato, me conta, são poucos casos que nós temos no ABC, acredito que em São Caetano já teve presidentes em 3 mandatos, mas a gente sabe que é uma costura muito grande, são muitos interesses, chegar ao 3º mandato não é um desafio fácil. Queria que você falasse um pouco sobre como foi esse desafio, que até foi de última hora, né? Minha assessoria brincou que eu vou pedir música no Fantástico, né? Porque eu fiz um hair trick, como o Matheus me ensinou, meu filho. Vou pedir Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos ao final do ano, que é a certeza que nós temos que esse show terá. Tem o show do Roberto Carlos. E de fato teve o Paulo Botura, meu amigo, professor, abriu esse histórico, esse expediente, essa prerrogativa de ser presidente, de estar presidente por 3 mandatos em São Caetano no passado, e agora a gente chega ao 3º mandato eletivo. Meu último exercício em 2021, ano passado, eu estava exercendo, ainda exerço a função de vice, o presidente, nosso amigo Tite, ele estava exercendo a função de prefeito, eu exerci de presidente da Câmara, mas de mandato eletivo é o 3º mandato agora que a gente alcança. E de fato, André, é uma das disputas mais difíceis que há, porque é um colegiado pequeno. Câmara de São Caetano composta por 19 vereadores, todos com altíssima competência técnica, todos com habilidade política, com representações partidárias. Então você tem 19 candidatos, pré-candidatos disputando um espaço. Mas com muita conversa, com muito entendimento, com o histórico de já ter sido presidente, isso facilitou as tratativas e a gente conseguiu construir uma ampla maioria, tanto que a gente foi eleito com 16 votos. Aliás, estamos falando aqui com o vereador campeão de votos em São Caetano do Sul, da cidade, o mais votado em 2020, ultrapassando a marca de 3.000 votos, o que para São Caetano
não é pouca coisa, é bastante coisa, bem significativo, né? Aliás, uma trajetória ascendente do Pio Mielo, eleito em 2012, deixa eu ver se os meus números com ele aqui é complicado, o cara é matemático, né? 1.396 votos em 2012, 2.694 em 2016, portanto, praticamente dobrando a votação, e em 2020, 3.008 votos. Sim. Agora, às vezes é mais difícil conquistar os 16 dentro da Câmara do que os 3.000 da população. Né, vereador? Parabéns pela cola, os números estão perfeitos. São eleições diferentes, né? Quando você faz uma eleição ao mandato eletivo, você dialoga com a cidade, você faz uma disputa sobre várias frentes, debatendo educação, saúde, segurança. Agora, dentro da Câmara é um colegiado bem menor e ali você tem aí praticamente 2 critérios. É manter a independência do Poder Legislativo, que essa é a prerrogativa nossa, essa é a exigência dos vereadores, em que pese a ótima relação com o Executivo, a ótima relação que pessoalmente eu tenho com o prefeito Auríquio, o reconhecimento que nós temos que ele faz uma excelente gestão, mas é nosso papel sempre estarmos atentos na fiscalização e na proposição de iniciativas. Então, é a independência da Câmara e também os processos administrativos. O grande papel do presidente da Câmara é a zeladoria do prédio, dos trabalhos, né, da atividade parlamentar, respeitando sempre a democracia e o direito a todos. Então, essas 2 vertentes, a independência da Câmara e a responsabilidade administrativa, é o que você precisa transmitir aos pares num processo de condução de presidente. Pio, quero seguir nessa linha que o Anderson pontua dos números, e é até interessante, vocês fizeram uma mesa parruda. Estou resgatando aqui, vocês pegaram o vereador mais votado de 2012, Beto Vidosky, mais de 3.000 votos. Vereador mais votado de 2016, Marcel Munhoz, quase 3.000 votos. E você, como o Anderson lembrou, o vereador mais votado de 2020, mais de 3.000 votos. Claro, 2024 é 2024, mas não tem como você montar uma mesa como essa e desassociar da sucessão municipal. Qual o recado que essa mesa passa para a classe política de São Caetano? Uma mesa parruda, envolvendo os nomes dos vereadores mais votados para a vereança das últimas 3 eleições e nomes que são sempre citados em qualquer conversa visando qualquer chapa majoritária. Essa coincidência de ser os 3 últimos, os mais votados nas 3 últimas eleições, é mais um dos critérios. O outro critério é que ele tinha de ser corintiano para fazer parte da mesa. Aí vocês tinham que tirar o Jander e o Matheus. Mas tem a maioria. Mas construímos a maioria, que aí eu faço uma correção. Aonde ele disse que é o maior do Brasil, quiçá do mundo, né, querido? Pois não. Temos um diferencial. Verdade, do planeta. Realmente, assim, nós construímos uma chapa, primeiro, que trouxesse o equilíbrio entre experiência e juventude. Não podemos esquecer que o Matheus Gianello, vereador de primeiro mandato, tem um mandato importante na Câmara, compõe a mesa, o segundo secretário. Convidamos o professor Jander, que é uma voz crítica, que é uma voz de atenção, que é uma voz de alerta, também para compor a mesa. Então ficou uma mesa plural e mostra aí a independência e o equilíbrio da situação. E eu tenho muito claro, Anderson, que essa questão de 2024 ela será recorrente aí durante um bom tempo. Mas, repito, o que eu disse a você ontem, inclusive, não está em nosso radar. Seria um equívoco antecipar qualquer processo eleitoral. Você não discute Mundial sem passar pela Libertadores, você não discute Campeonato Brasileiro sem passar pelos regionais. Aliás, uma fala que a gente ouviu de forma recorrente, Pio, nos bastidores era: a gente precisa tirar a sucessão da Câmara, no intuito de despautar isso do Legislativo. Quando nós fizemos essa discussão com o prefeito, nós fizemos as articulações, levamos aí a propositura de chapa, o prefeito totalmente responsável, respeitou as decisões da Câmara. É claro que, pelo histórico, pelo tamanho, o prefeito 4 vezes eleito prefeito, ele tem todo o direito e a grandeza de opinar, né? E ele reconheceu isso, que não dá para a gente ter uma Câmara a partir de janeiro, tendo como pauta principal as eleições de 24. A pauta principal da Câmara agora, a partir de 1 de janeiro, será os assuntos relacionados a São Caetano do Sul. Eu ia dizer isso porque a população espera isso da Câmara. Isso. Né? E aí a gente tem que fazer alguns aditivos, Anderson. Primeiro, o prefeito Auríquio foi eleito de maneira democrática, com uma vitória espetacular.
em 2020, sendo eleito para o seu 4º mandato. Não houve no primeiro momento um reconhecimento da Justiça Eleitoral, ficou um ano em transição. Este um ano a cidade foi bem conduzida, foi bem mantida pelo Tite, que foi eleito presidente e assumiu a prefeitura de maneira interina, mas não teve a marca do Auríquio. Os projetos do plano de governo dele não foram implantados ao longo de 2021. Quando ele volta em 2022, ele precisa reorganizar o secretariado dele com uma pauta nacional, que foram as eleições, né? Nacional e estadual. Então ele conseguiu ajeitar o barco, mas o barco em alto mar. Agora nós vamos colocar um freio de arrumação. O prefeito começa em 2023 e dando sequência em 2024, quase que 4 anos em 2. Tudo bem que tem, repito, assim, a cidade não parou em 2021, muito menos em 22, mas há uma série de projetos que precisam ser entregues e o foco da Câmara, o meu foco na condição de presidente, o foco dos colegas que estão na mesa e dos demais vereadores, precisa atender o que a população quer, que é dar respostas concretas para problemas concretos da atualidade. Se qualquer um de nós cair na armadilha, que eu respeito as decisões de cada um, mas antecipar debate, é um erro para si, é um erro para a Câmara, é um erro para a cidade. A prioridade é dar continuidade aos trabalhos legislativos, dar a sustentação que o governo precisa. Este é o foco. Brasília não está pensando em 28, Palácio dos Bandeirantes não está pensando em 26. Em 26. Brasília não está pensando em 26, o Palácio dos Bandeirantes não está pensando em 26. Ou não deveria estar não pensando. Deveria, e o Palácio da Cerâmica não está pensando em 24. Porque se você faz a política do dia a dia já pensando no pós, então você não toma decisões que são necessárias, você toma decisões que são mais fáceis. E eu não faço política pelo que é mais fácil, eu faço pelo que é correto. Presidente, conta uma coisa pra gente. Você sempre foi considerado um bom articulador com muito trânsito entre oposição, situação. Como é que você pretende aí comandar esses meninos mais bravos da... Comandar não, né? Mas eu digo, lidar com os meninos mais bravos da Câmara. Lembrando que o senhor só não teve 3 votos nessa linha que a Andréa falou. O Edson Parra, César Oliva e a Bruna Biondi, até por questão ideológica, que a tela colocou o nome dela para disputar a chapa. A Bruna votou nela e o Parra e o César se abstiveram na votação. Primeiro, a eleição para presidente terminou ontem por volta do meio-dia. Acabou a eleição. O resultado da eleição vira matéria jornalística, 16 votos, 17, 19, mas a partir de 1 de janeiro eu sou presidente de 19. Eu fiz isso em 17, quando eu fui eleito por 10-9, quando eu assumi, fui presidente de todos, numa eleição essa sim, emblemática. Quando eu fui reeleito com os 19 e agora com os 16, não importa, a partir de 1 de janeiro eu estarei na presidência para atender de maneira republicana, democrática, a todos os vereadores. Muito obrigado pela sua pergunta, André, porque a política ela se faz com equilíbrio da direita e da esquerda, com opiniões favoráveis e opiniões contrárias, sem nunca ter extremismo de nenhum dos lados. Então, a Bruna faz um mandato brilhante. Eu brinco que ela trouxe, além da jovialidade, mas a pauta, principalmente, uma das 2 bandeiras principais que ela tem, educação e mulheres, são bandeiras as quais a gente compartilha, a gente compactua, então há uma afinidade de posicionamento de ideias, um posicionamento ideológico, não na sua amplitude, mas há convergências em opiniões, e assim como o César e o Parra, os quais Parra foi eleito em 2012 junto comigo. Foi vice, foi seu vice. Foi vice no mandato passado. César, um vereador de grande presença, então relação amplamente democrática e acessível a todos. E aos 16 votos, aos vereadores que me concederam essa responsabilidade, da mesma forma, é o diálogo, é a construção. Pretendo ter uma reunião com o presidente, com o Tite, para a gente não construir uma transição, porque a gente faz parte do mesmo grupo, do mesmo espaço, né? Quando eu estava na presidência e passei a ele a presidência, nós discutimos alguns projetos que estavam em andamento e ele deu andamento e concluiu. Da mesma maneira agora, ele com certeza ele vai me pontuar o que ele coloca que é importante, a gente vai dar sequência, então não creio que nós não teremos problema. Repito, problema é só a partir de 15 de agosto de 24, quando começar as eleições. Lá a gente discute eleições, agora a gente discute
institucional. Aí você viu que ele está com o calendário de 24 Tá presente. tá na E já cabeça, sabe mas vai tem que ser estar no mesmo. programa, se ele acreditar. Agora, Agora, Anderson. presidente, eu queria insistir, vereador Piumelo, nessa questão das necessidades da população, né? A gente sabe do alinhamento, já ficou claro, e o senhor reiterou isso aqui, do grupo do prefeito Auríquio, que está no comando da Câmara, sob a sua batuta a partir de janeiro. Mas, assim, São Caetano, apesar de todos os avanços que conseguiu, não é uma ilha de prosperidade, né? Tem seus problemas, tem necessidades, tem demandas. O mandato de presidente, obviamente, o coloca com responsabilidades além daquilo que o senhor já tem no mandato como vereador, mas eu queria olhar para 23, com todo esse contexto, né? Com o Auríquio tentando fazer 4 anos em 2, quais são as prioridades na sua avaliação que o Executivo deve ter, como é que a Câmara deve se posicionar, quais são as áreas de São Caetano que precisam de investimento e que terão o respaldo da Câmara para que o Executivo, se tomar as decisões corretas, possa conduzir? Eu já vou especificar mais de maneira genérica, Anderson. Enquanto eu estiver na presidência, a administração de São Caetano do Sul, eu vou trabalhar para que tenha respaldo total, absoluto e restrito para aquilo que é bom para a cidade. Nenhum prefeito, em nenhuma cidade, nenhum mandatário, presidente da República, governador ou prefeito de qualquer cidade acorda de manhã pensando em fazer... Eu acredito que não... Talvez até tenha alguma exceção, mas não acorda pensando em fazer o mal pelo mal, ou deixa eu prejudicar essa área, deixa eu fechar essa UBS porque é legal. Não existe isso. A gente pode ter divergências de ideias, que é o debate da política que constrói. Então, tudo aquilo que vier do Executivo, que for bom para São Caetano do Sul, eu vou trabalhar não com a venda da política partidária, eu vou trabalhar para aprovar. Né? Eu tenho muito claro o porquê que eu fui eleito, pela convicção dos vereadores, pela confiança do prefeito, e eu vou entregar esse resultado. Para reforçar, isso não significa subserviência Nunca da Câmara ao Executivo, que é essa Nunca. imagem que muita gente tem. O Pio foi eleito, ele é do grupo do prefeito, Sou. ele é do mesmo partido do prefeito, Sou. então ele vai concordar com tudo que o prefeito mandar. Nem o filho do prefeito concorda com tudo que o prefeito disse. Eu coordenei a campanha do Tiago e por diversas vezes eu presenciei debates e embates respeitosos, mas divergentes, assim como eu sou. Perfeito. A questão é como você constrói isso. Pela relação, pelo respeito, pela confiança que eu e o prefeito construímos ao longo de décadas, eu tenho a liberdade de sentar junto a ele no gabinete e a gente discutir os projetos. Prefeito, olha por esse lado, não olha por esse lado, olha essa indicação. Muitas vezes, e eu respeito a população que enxerga só a cena do debate do plenário, a cena do púlpito. Que eu respeito. Talvez alguns vereadores não tenham tanto acesso, ou não queiram ter, ou não constroem ter. Eu tenho. Então, a relação com o prefeito de confiança, de parceria, e não estou nem colocando amizade, porque quando eu exerço o manto de presidente e ele de prefeito, nós não somos amigos. Cada um tem que defender aquilo que é melhor. Questão institucional. Cada um tem uma instituição a defender. Mas os nossos momentos de dia a dia de convívio, a gente leva aquilo que é de melhor. Respondendo a sua pergunta. Demandas da cidade. Penso que em 2022 nós conseguimos reequilibrar um gargalo que havia na educação. Nós inauguramos um complexo educacional, onde era o Edam Antonelli, sensacional, virou uma referência. O prefeito conseguiu entregar outras escolas de ensino infantil. Nós reorganizamos a grade horária. Daqui a pouco eu tenho sessão na Câmara que vai ser votado a redução da carga das lactaristas, já fizemos as APIs. Então, o cenário da educação, em que pese você ter algumas opiniões divergentes... O próprio tênis clube vai ser um espaço multieducacional. Exato. Então, assim, a educação hoje, ao final de 2022, ela está equilibrada. Eu não digo resolvido, Andréia, porque nunca é uma resolução final. Sim. Né? Você tem novos moradores, você tem abrir novas vagas, novas escolas, mas São Caetano tem um privilégio de ter hoje um equacionamento completo do infantil à pós-graduação pela nossa universidade. A educação está muito bem servida. Eu acho que o nosso grande desafio a partir de 23 são 2. As questões da saúde. Nós estamos saindo de uma pandemia que machucou, que trouxe óbito, que graças a Deus
os gestores de São Caetano, o prefeito, à época prefeito, eu, à época presidente, tivemos a responsabilidade de enfrentar a pandemia, não como uma gripezinha, mas como uma pandemia de fato, que gerou quase 700 mil mortes no país. Então, há um gargalo represado que a gente precisa resolver. O prefeito deve entregar agora, no início do ano, o Atende Fácil Saúde, que vai ser uma referência, vai ser um case para o país. Pode apostar nisso, o modelo que ele está colocando ali no centro de São Caetano do Sul. Deve estar começando também um pronto cardiológico, um pronto-socorro específico para problemas cardiológicos e dando maior condições para as unidades básicas de saúde fazer pré-atendimentos nos bairros, que essa é uma demanda, né? Se você consegue atender a população mais próximo da sua casa, isso desafoga o pronto-socorro principal, o CEIB. E a outra questão é a inclusão, a questão PCDs. O prefeito aí tem um grande projeto da construção de um centro de referência para tratar deste assunto. São Caetano já é uma referência, já é uma marca, né? Nós temos aí, eu não tenho os números precisos, mas aproximadamente 2.000 alunos da rede, por exemplo, com algum tipo de deficiência, seja de vista, seja cognitiva. Então, essa preocupação hoje, acho que as duas grandes preocupações do prefeito estão na saúde, no reequilíbrio da saúde e na entrega de uma solução também de referência para PCDs na questão da inclusão. Pio, só para pegar o olhar interno da Câmara. Óbvio, aquilo que foi bom ao longo das suas gestões passadas no comando da casa, você vai querer aprofundar e aperfeiçoar. Mas teve algum ponto que você, por algum momento, não priorizou e vai querer priorizar agora? O que os vereadores podem esperar de diferente nesta gestão do presidente Pio Mielo? Nós teremos que fazer alguns enfrentamentos. Do ponto de vista operacional, o presidente Tite conseguiu aí, encontrar uma solução viável, economicamente barata, extremamente fantástica, que é a votação eletrônica. E foi engraçado porque assim, foi implantado quando eu estava de licença, fiquei 4 meses licenciado, e eu fiquei olhando à distância. Né? Quando eu retornei ao mandato, eu fiquei encantado com a solução que o presidente colocou, foi muito legal. Eu ainda preciso conversar com ele, Leandro, do que está sendo feito, do que falta fazer, de outras inovações. Ali é um prédio antigo que não é da Câmara, é um prédio compartilhado com a Prefeitura. Né? E hoje, pelos novos regramentos de Tribunal de Contas, de Ministério Público, nem tudo que eu quero fazer eu posso, porque o prédio não é meu, e a Prefeitura quer fazer, mas não pode porque quem usa sou eu. Então, existe um imbróglio que a gente precisa encontrar uma solução. Na tua visão, qual é a solução? A solução provavelmente é construir uma solução, é um convênio com a Prefeitura dentro da legalidade, que também não é fácil construir, porque você tem ali 2 andares que a Prefeitura que utiliza. Talvez a solução é buscar um prédio próprio para a Câmara, talvez não seja a melhor solução, mas é uma solução. Mas é encontrar aí um caminho. Vou te dar um exemplo, dá problema no elevador, quem conserta? Eu conserto porque eu uso, mas ou a Prefeitura que o prédio é dela. É um imbróglio. Não dá para continuar assim. E por que não tinha esse problema antes? Porque as leis mudam, o jurídico muda, eram outros entendimentos, eram outros olhares. Hoje é cada para que o ouvinte, para que o internauta entenda, cada dinheiro na sua caixinha. Perfeito. O dinheiro da Câmara só pode ser utilizado nos eventos da Câmara. Perfeito? Para eu fazer um evento conjugado para contratar um banner, é uma confusão quando vem a Prefeitura. Então, essa reorganização da malha precisa fazer. E ele é mais jurídica do que política. Agora, há alguns enfrentamentos políticos que nós também iremos enfrentar. Pelo IBGE, nós temos agora a obrigação, não é nem o direito, é a obrigação de ter uma Câmara com 21 vereadores. A população aumentou. Para a próxima eleição, nós teremos, né, um desenho para São Caetano de 21 vereadores. E isso implica numa adaptação predial, numa adaptação de espaço, se aumentar o cargo, se aumentar a quantidade de cargos da Câmara. Então, a gente tem que ter 21 vereadores sem gastar mais. É uma ginástica. É uma ginástica. Então, ainda bem que a Câmara terá um presidente especialista em educação financeira, gestão, matemático, então vai saber arrumar, isso, né? Entrou na pauta. Assim. Então, assim, houve um entendimento das questões políticas que o André colocou, do foco total ser o dia a dia e não ser 24, porque nós temos problemas a resolver de cidade e de Câmara, e a experiência necessária para fazer esse enfrentamento.
Presidente, conta uma coisa. Você citou o Thiago Auri, que você foi um dos coordenadores da campanha dele. E o Thiago sempre defendeu aí no seu primeiro mandato muito a questão da defesa da mulher, a pauta da mulher se fez muito presente no mandato dele. Vocês construíram uma agenda aí de defesa. A gente sabe que as emendas parlamentares, a defesa do deputado ajuda muito sempre uma cidade. E ele tem uma relação de amor. O pai é prefeito, ele com certeza tem vistas aí futuras na cidade. Tem uma agenda construída com o deputado para o novo mandato dele? Temos. É claro que quando a gente assumiu o desafio de coordenar a campanha dele em São Caetano, para eu pedir uma licença de 4 meses de um mandato e dedicar exclusivamente, eu fiz um balanço com o prefeito, foram quase, de conversas que eu tive olho no olho, foram mais de 550 conversas em 4 meses de articulações, de haja café, hein? Haja café. A úlcera aqui que eu diga. Mas essa construção, é claro que se faz importante, porque ele é da cidade, ele é filho do prefeito, tudo isso ajuda. Mas o Thiago tem uma capacidade, um preparo à frente da idade dele. Isso eu falo com tranquilidade, não só pelo convívio do dia a dia, mas principalmente pelo convívio na campanha que nós tivemos. Está extremamente preparado. E criamos-se uma pauta a partir dele assumir o segundo mandato, salvo engano, em março. O Leandro Amaral é bom para... Março. Ele fala que eu que sou, mas ele é craque em datas. Março. Nós teremos sim assim, um pacote de projetos. Primeiro, de trazer para a Câmara de São Caetano algumas iniciativas que ele já apresentou na Assembleia. Por exemplo, um Código Municipal dos Direitos das Mulheres. Esse é um tema importante. E temos o exemplo dele para trazer, acho que essa é uma das pautas prioritárias. Eu apresentei no mandato passado um projeto de lei que foi aprovado, depois virou um grande debate nacional, que é a pobreza menstrual, que é um problema muito sério, né? Eu, na condição de professor, eu sou professor de ensino médio. Seríssimo. E de anos iniciais de universidade. Não e só triste. Sério, triste. Triste. Eu, como mulher, digo para vocês que uma mulher numa situação menstrual não ter recursos para se proteger deve ser uma das coisas assim, mais tristes. Como com dignidade, da dignidade da mulher. Enfrenta a dignidade da mulher, enfrenta aí chega a ser humilhante em alguns casos. Sim. E além desse problema pontual da humilhação direta, que é uma situação triste, vou usar a sua expressão, mas também são problemas pela falta no trabalho, pela falta em sala de aula, né? Eu te confesso que essa pauta, quando ela tomou aí as discussões políticas, para mim, como mulher, foi um avanço, riqueza de E aí, é ruim quando a gente fala que eu fui, mas neste caso, eu fui. Assim, se olhar no protocolo da Câmara, o primeiro projeto desse tema foi a gente que apresentou. Sim. Depois ampliamos o debate, se entra ou não na cesta básica, como vai ser a distribuição, mas quem trouxe esse tema foi o nosso mandato na gestão passada. E esse foi um compromisso do Thiago, para que a gente também trabalhasse numa legislação estadual e talvez até com emendas do governo do estado na construção de uma solução direta a isso. Então, temos esse compromisso, há outras discussões que nós estamos tendo, mas em 2018, quando eu também participei da campanha do Thiago, eu não tinha noção real do quão é importante ter um deputado estadual vinculado à sua cidade. E hoje eu tenho a plena convicção que isso faz um diferencial, como fez na vida de São Bernardo, como fará na vida de Santo André, como já tem na vida de São Caetano, o diferencial que faz é ter um deputado que traz recursos, que traz o diálogo, que transita na esfera estadual e vamos trabalhar para que também na esfera federal. Muito bem. Presidente Pimiello, eu queria tocar no assunto, de novo, a população. Mas aí o canal de comunicação, a forma de fazer chegar aquilo que é discutido dentro da Câmara, aquilo que é apresentado, à população. Salvo engano, foi na sua gestão que as sessões de São Caetano do Sul começaram a ser transmitidas via internet. Nós sabemos, e o conhecemos faz tempo, do seu cuidado com a questão da comunicação, de o quanto o senhor coloca como item importante
a questão da comunicação. São Caetano agora no mês de dezembro, né, teve um edital, uma licitação, abriu envelopes aí para implantar uma TV Câmara, para renovar, para impulsionar essa questão da comunicação. E nos bastidores muito se conversava, poxa, quem vai ser eleito presidente? Dependendo de quem foi eleito presidente, se esse projeto avança, não avança, ganha velocidade ou não ganha velocidade. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse projeto da nova TV Câmara e da importância que o senhor dá à questão da comunicação para fazer com que a população de São Caetano do Sul saiba o que está acontecendo e possa valorizar e possa ter canais para eventualmente criticar, participar de tudo que acontece dentro do Legislativo. Sou até suspeito para te dar essa resposta, porque na condição de político e professor, eu sei o quanto vale uma boa comunicação, bem fluida, transparente, incisiva, porque nem toda comunicação também, se não é bem construída, Exato. né? Você tem aí, infelizmente, nos últimos 4 anos, uma indústria de fake news que destruiu o Brasil. Foi um dos, a minha opinião, foi um dos mísseis que abalou a nossa democracia, foi a história, né, de gabinete do ódio, de notícias propositalmente construídas para desviar a atenção da verdade. Então, ter canais sérios, competentes e institucionais, eu acho fundamental. Esse projeto da TV Câmara começou no nosso mandato. À época, uma solução caseira. Então, nós construímos um estúdio que chama, Leandro? Isso, não, e até antes colocou um tripé e um celular, começou a fazer as transmissões, Isso. foi evoluindo. Até depois, eu me lembro, acho que foi um dos últimos movimentos da gestão do Pio na presidência, a reorganização e nomenclatura, inclusive, dos cargos dentro da comunicação, para formar uma grade da forma que conhece hoje. Isso nós começamos de maneira espontânea lá em 2017. Perfeito. E não imaginávamos uma pandemia. Quer dizer, graças a esse planejamento prévio, quando veio a pandemia, do ponto de vista de transmitir para a população o que acontece na Câmara, nós já estávamos preparados, porque com transmissões, mesmo que caseiras, nas redes sociais, até porque eu sei da importância, eu sou um apaixonado, mas eu não entendo das tecnologias, eu desconheço. Agora, sou até cobrado pelas minhas assessorias para usar mais rede social, tá? Eu preciso Ficar mais moderno. Ficar mais moderno. Meus alunos me enchem o saco também. Mas isso foi uma evolução. E eu recebi com muita surpresa, com muito respeito e muita surpresa positiva, esse movimento que o presidente atual fez de soltar uma estruturação de fato, vai deixar de ser amador, Profissionalizar. para profissionalizar. Então, eu ainda não estou a par das questões processuais, eu me mantive à distância, até por respeito e por outras obrigações, né? Eu fiquei, como eu digo, 4 meses à frente da campanha do Thiago. Sim. Mas conceitualmente o senhor acredita no projeto? Eu não só acredito, como eu aplaudo e defendo. Vai trabalhar por isso? Demais, Entendi. demais. Entendi. Vou trabalhar, e aí vou só responder a sua pergunta com a celeridade total. Assim, eu não sei, repito, eu não sei quando foi, quando será, quais são as bases, mas Sim. vou trabalhar todo o nosso corpo técnico quando assumir a presidência, para dar toda a celeridade a este e outros projetos que valorizem a comunicação. Isso, eu insisto porque é um canal fundamental para o povo de São Caetano saber o que está acontecendo Foi na nossa Câmara, gestão, né? que nós inauguramos, não tinha antes, nós enfrentamos esse desafio, enfrentamos o Tribunal de Contas, foi aprovado depois, Sim. mas criamos a conta de comunicação da Câmara, que não tinha, né? Uma licitação de agência, esse tipo de comunicação, porque são novas realidades, são novas situações. Então, a gente já fez esse enfrentamento. Iremos dar continuidade a todos os processos, mantendo a transparência, a economicidade, a segurança jurídica, tanto das contas de comunicação, como agora da TV Câmara, porque eu acho que foi das várias marcas que o presidente tem, essa foi uma das marcas, foi um dos golaços que ele marcou. Apesar de palmeirense, ele marcou um golaço. Viu, Leandro? A fala é batida, mas eu acho que ela é importante ser reforçada, porque para muita gente é esta imagem que se tem. O vereador trabalha pouco.
Vereador só tem uma vez por semana, vai na sessão e fica fazendo o que nos outros dias, né? Por isso, entre outras questões, a importância da comunicação para dizer para a população o que está sendo feito. E para mim, das que o Anderson falou, Pio, André, e para contextualizar com quem nos acompanha, até pela questão do horário. Por exemplo, a gente recebeu recentemente o presidente eleito da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima. E se tem essa crítica. São Corintiano Bernardo é também, a maior viu? Câmara do ABC. Não tem e o cidadão transmissão. que não consegue estar lá nas quartas às 9 da manhã, como é que ele vai saber? Não só o cidadão, a imprensa também. Como é que eu vou saber o que foi discutido na sessão da Câmara se não tem lugar nenhum? Ou você vai lá ou você vai. E isso São Caetano inovou, porque mesmo se o cidadão não pode ir lá na terça, no final da tarde, ele entra no Facebook, ele entra no YouTube, consegue ver. E São Caetano ainda avançou no intuito de pílulas. Além de ter a própria transmissão da sessão extraordinária, etc., você tem momentos ali de discussão dos vereadores. Isso é muito legal. Isso, cortes do vereador falando na tribuna e tudo isso que for facilitar e democratizar a informação é sem dúvida muito importante. Mas para contextualizar com quem nos acompanha, isso aí é chover no molhado. Não, a maior Câmara do ABC não tem nenhum tipo de transmissão. É importante que isso é inclusive uma exigência dos órgãos fiscalizadores. O Tribunal de Contas exige a transmissão. Hoje, a maioria dos ministérios públicos pedem isso, porque é uma questão óbvia, é um processo de transparência. Exatamente. A população tem que saber o que ocorreu ali, ou ela pode ter, ou ela tem o direito. Ela pode até não ir acessar, mas ela tem o direito de que se ela quiser assistir a sessão, ela assistir a qualquer horário. Hoje nós temos a internet para isso. Nós fomos pioneiros nessa questão das transmissões. Lá em 2017, repito, na nossa presidência. Não faço juízo também, porque assim, a tecnologia... por que não tinha isso em 2015? Porque não tinha rede social. Outro momento. Outro momento, né? A coisa avança. Então, assim, o contexto. você precisa ter um corpo técnico que vai te atualizando. Sim. Entendeu? Só não As me demandas. peça para fazer dancinha aí nos TikTok. Isso eu veto. Deixa a tua filha crescer mais, você vai ver. Isso por hora eu veto. Mas assim, a transparência é fundamental. Não vou fazer julgamento de outras câmaras, mas São Caetano já tem e terá de forma muito mais profissional, organizada e ampliada as transmissões e tantos outros canais que vocês mesmos da imprensa podem nos pautar, pode nos orientar. A gente é aberto a orientações, a ideias, e aí nosso papel é enfrentar e colocar na ativa. André Anderson, eu sei que a gente ainda tinha uma baita sabatina Posso aqui com o terminar presidente uma? Pio Melo. Pode, a Da minha derradeira. parte, não vai Por- terminar. Precisamos liberar, precisamos liberar. porque a produção Ai, que sinaliza, a assessoria sinaliza que vai lá, André. A derradeira é sua. A gente sabe que da sua simpatia pelas ideologias do governo do presidente Lula. Nós vamos ter início agora no mandato. Você pouco até se manifestou, até por uma questão partidária, talvez, nas eleições. Mas eu queria que você falasse das expectativas do novo governo federal, na sua opinião. Pode falar do Tarcísio também, que é legal, no Estado. E vou falar, eu não tenho nenhum problema de enfrentar qualquer tema. Eu não estou na vida pública para ser omisso. Sim. Agora, você tem as suas preferências naquilo que você acredita. Eu não torço para dar errado. Eu faço uma parábola que eu estou no avião. Eu não posso torcer para o piloto ir mal. Ele precisa ir bem. Em que pese posicionamento. Eu não torci para o Bolsonaro ir mal. Eu não operei para o Bolsonaro ir mal. Mas ele foi mal. Não fui eu que escrevi a frase que era uma gripezinha, que eu não sou coveiro. Não foi ele que imitou quem estava morrendo pela falta de oxigênio. Isso foram fatos que estão aí, que a transparência, né, nos trouxe. Então, com todo o respeito, eu não posso compactuar, compartilhar com o governo que trouxe, ele dizimou a educação pública nacional. Nós estamos agora com as universidades. Eu sou um professor, né, eu acredito na pesquisa, eu acredito na vacina, eu acredito no que a ciência me mostra. Então, independente de posicionamento, este é um posicionamento que eu não tenho, que eu não quero ter, e naquilo que eu posso convencer com respeito, eu trabalhei para que não se convença. Perfeito. O Tarcísio, então aí ele perdeu a eleição por falhas dele. Bolsonaro. Por pouco, mas perdeu. Por pouco, mas perdeu. Perdeu. E eu respeito. E também perdeu, e aí eu não estou defendendo o presidente Lula como o mar, também teve seus erros. Teve erros que foram não comprovados, mas teve erros que foram comprovados, que ele precisa agora responder para a sociedade depois de eleito. Então, metade do Brasil, ou 49% do Brasil,
que foi a votação que o Bolsonaro tem, também está decepcionado com o Lula, que ele precisa responder para esses 49% uma solução. Uma resposta para a saúde, para a educação, para a não corrupção, para a transparência. Ele precisa responder. E os 51% do Brasil que não aceitaram uma política que foi implantada, também tem uma expectativa de cobrança. Então, eu defendo, André, a boa política. Eu aplaudi em pé quando o presidente Lula convidou o ex-governador Geraldo Alckmin para vice. Eu acho que foi a decisão mais assertiva. Fiz campanha a favor do Alckmin, fiz campanha contra o Alckmin, fiz campanha a favor do Lula, fiz campanha contra o Lula. Mas a política é enfrentar as divergências para buscar o que há de melhor. E a experiência que o Alckmin trouxe agora na transição, eu acho espetacular. Esse desenho de ministério que se coloca, apesar de eu ter algumas divergências, eu não sou obrigado... o Fernando Haddad, o qual eu tenho muito respeito, mas eu tenho as minhas resistências, ele à frente da Fazenda. Não acho, entendo o porquê que o presidente Lula o escolheu. Mas não concordo. Mas eu não concordo. É um ministro para fazer o diálogo, para fazer o debate, mas eu não concordo. E não concorda também com o Mercadante no BNDES? Também não concordo. Eu acho que assim, o Fernando Haddad um baita de uma pessoa, um baita profissional, o conheço pessoalmente, mas você pegar um lateral e colocar para jogar no meio, você pegar um centroavante e colocar, você está improvisando. O sentimento que eu tenho é o improviso do Aloysio Mercadante no BNDES e o improviso do Fernando Haddad na Fazenda. Respeito, mas eu não concordo. Ao contrário que eu aplaudo o ministro Luiz Marinho no trabalho. Tem um histórico de defesa do trabalhador, tem um histórico de abrir portas para novas empresas. Eu acho que o ABC ganha. Foi quase ungido pelas centrais sindicais para ocupar o cargo. Eu acho que, por exemplo, no eventual Ministério do Trabalho, nós não teríamos perdido a Ford, nós não teríamos assim, outras empresas aí nesse engasgagato. E eu não estou olhando partido, eu estou olhando as competências de cada um, como só para chegar no Tarcísio, eu estou extremamente animado, eu estou extremamente assim, esperançoso que o Tarcísio venha com um novo olhar. Acho que o Rodrigo Garcia... tenho a convicção que o Rodrigo Garcia era o melhor quadro para o governo do estado de São Paulo. Trabalhei, votei no Rodrigo Garcia com tranquilidade, fiz campanha para o Rodrigo Garcia, e não era só pelas questões partidárias. Hoje eu estou no PSDB com muita tranquilidade, mas porque eu entendia no Rodrigo a experiência necessária. A população escolheu o Tarcísio, no que depender de mim, no que depender de eu dar um pitaco para o Thiago, que é quem vai fazer a fiscalização. Thiago, saia apoiando, saia ajudando, saia contribuindo e cobrando aquilo que não seja certo. Tá, vai torcer para o Tarcísio dar certo no governo do estado, vai torcer para o Lula dar certo no governo federal, não vai torcer para o Vitor Pereira dar certo no Flamengo. Né? Quem é Vitor Pereira? Tá respondido. Quem é Vitor Pereira? Tá respondido. Eu ia perguntar até agora nós só trabalhamos com pessoas que têm caráter, esse eu desconheço. Muito bem. É isso. Pio, muito bom recebê-lo, obrigado pela gentileza da visita aqui no nosso podcast. Temos um histórico aí bem legal de contato, de aproximação, torcemos, a torcida é mútua, né? A gente sempre torceu para que você pudesse caminhar bem na política, antes mesmo de ser candidato, é professor, orientador, educador financeiro, né? E torceu por nós também nessa trajetória toda, a gente sabe disso, mantemos contato permanente. Então, um ótimo ano de 2020. Corintiano, um ótimo ano de 2023. Você tenha sucesso na sequência do seu mandato e no início como presidente a partir do ano que vem, no biênio 23-24. Muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, mas assim, para o Leandro Amaral não ficar me cobrando, você falou que eleições é só em 24, em 23 tem eleição no Corinthians e eu participo. É verdade. Não é só ano ímpar ou só ano par, né? Mas nas veias do presidente Pio Melo, o DNA é eleitoral, ele entra em todas as disputas, e já participou da anterior do Corinthians, alguém que acompanha de perto. Aliás, quando que é a eleição no Corinthians? Está previsto para agosto. Agosto. Houve um movimento de extensão do mandato do Duílio, não foi aprovado. Mudar a regra no jogo não daria. Não dá, né? Não daria. Então, no próximo aniversário do Corinthians, 1º de setembro, já tem uma novo definição. Presidente. Provavelmente terá já um novo presidente. Espero que o que a gente está construindo vença. Obrigado, Pio. Eu agradeço demais, Anderson. Agradeço demais, Leandro, André, toda a equipe técnica, todos os internautas que estão tendo a paciência de nos ouvir. De novo, assim, a palavra é gratidão pelo convite. Gratidão à política, gratidão a Deus, gratidão a quem nos trouxe até aqui. E confiança no nosso mandato e confiança no trabalho de vocês. Eu tenho certeza
Anderson, que vocês serão o grande diferencial da comunicação no grande ABC e em outras frentes, e conte comigo enquanto presidente da Câmara, enquanto incentivador, um investidor em comunicação para ajudar no que for possível. Parabéns, André, Obrigado. sempre elegante, sempre correta. Leandro Amaral, que me deixa louco com os in-off dele. Presidente. Vai entender por que o in-off, né? ABC em off. Me dá um off, tem um off. De vez em quando tem que bloqueá-lo e desbloqueá-lo no dia seguinte. Parabéns. Tá vendo, né? As Eu coisas falo que o off descobre. vira on aqui, né? Obrigado, presidente Piumelo. Obrigado, André e presidente. Anderson, eu vou deixar vocês com os internautas. E aí, na volta, pessoal, o Anderson e o André seguem e nós vamos apurar mais em off aí, só que dessa vez fora do podcast. Valeu, Anderson. Valeu, Andréia. Até o ano que vem, se Deus quiser. Legal, Leandro. Vai para as pautas. Obrigado ao Piumelo pela presença. Excelente entrevista, excelente bate-papo, né, André? Muito, muito legal mesmo. A gente estava querendo, fazia tempo, entrevistar o Pio, e a oportunidade foi a melhor, né? Porque ele agora é presidente da Câmara, ele já era bom de pauta, agora aumentou. Né? É isso aí, a gente vai estar sempre atento para cobrar o trabalho que é realizado na Câmara também. Nós estamos no último programa do ano, é bom lembrar isso, né? 29 de dezembro, e a gente vai, nesse espaço final, agradecer, né? E temos muito a agradecer desde a nossa estreia aqui no começo de dezembro. Estamos no nosso 4º podcast. A gente teve uma repercussão muito legal de toda a sociedade civil do ABC, políticos, colegas da comunicação, né, André? Depoimentos até de emocionar, né? Muito. E aí, ao longo desse tempo, a gente vem colocando esses depoimentos nas nossas redes sociais. Nos nossos podcasts, geralmente, a pauta é tão grande que a gente acaba não colocando. Então, decidimos colocar alguns que a gente achou, até que divulgamos menos agora, né? É verdade, tem alguns depoimentos que a gente... em 4 horas de programa na estreia, nós não conseguimos colocar todos os vídeos que a gente recebeu. Então, a gente tem aqui uma mensagem muito legal de um parlamentar da nossa região, um dos representantes do ABC na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Fernando. Danilão, o 25. Vamos soltar o Luiz Fernando aí para a gente ouvir o que ele tem a dizer. Olá, aqui quem fala é o deputado estadual Luiz Fernando. Passo aqui hoje para trazer o meu abraço, o meu desejo de boa sorte a esse novo veículo de comunicação que se inicia aqui no ABC, o ABC em Off, comandado pelos melhores, né? Andréa Brock, Leandro Amaral, Anderson Afonso, estarão à frente desse novo e moderno veículo. Vão atuar através do site, do YouTube, do Facebook, Instagram, enfim, estarão através das redes sociais o que tem de melhor, o que está acontecendo no momento. Quero aqui desejar muito boa sorte a esse novo veículo, ABC em Off. Quero estar aí com vocês, participar em algum momento de umas entrevistas, mas quero aqui, aproveitando o ensejo, desejar muitas felicidades, né? Tenho certeza que será um veículo que fará diferença aqui no ABC. E quero aproveitar o ensejo desejando um Feliz Natal, um ano de 2023 abençoado a todos que acompanham o ABC em Off. Um grande abraço. Valeu, deputado. Muito obrigado pelo carinho, viu? Luiz Fernando, importante liderança política aqui da nossa região, e o pessoal não gosta de falar de 24, mas o nome do Luiz Fernando tá na lista aí para ser, né, como um dos candidatos, um dos postulantes aí à vaga de candidato do PT a prefeito de São Bernardo do Campo em 24, né? A disputa promete ser boa, porque afinal, Marinho foi 2 vezes prefeito, ministro, agora vai ser ministro no novo governo do Lula, o que o trará muita visibilidade, né? Então, a gente acredita que a disputa no governo vai ser, dentro do PT, vai ser boa para isso. Lembrando que nas eleições, o Lula ganhou na cidade e também o Haddad ganhou na cidade. Então, o PT tem aí uma reserva de gordura para estar disputando as eleições com qualquer um dos nomes que venham do grupo do governo Orlando Morando, que fez um ótimo governo também, né? E nas apurações dos jornalistas do ABC em Off, nós conseguimos apurar o seguinte: Luiz Marinho, se quiser, será candidato, né?
E se for o Marinho, há consenso. Sim. Se o Marinho disser que não é ele, Sim. ou a conjuntura Aí tem uma época briga entre o determinar, Barba e o Luiz Fernando. aí você terá uma disputa interna aí. Né? O próprio Marinho tem dito que o PT precisa começar a se acostumar com ele fora do processo, Sim. internamente em São Bernardo. Né? Então isso passa por uma decisão que envolve o candidato de 24. E nós tivemos aqui no podcast, o podcast número 2, a entrevista do Danilo, né? Que Danilo é o novo, Lima. que vai ser o novo presidente da Câmara de São Bernardo. E ele, né, no meio da entrevista, soltou que o Marcelo Lima é um provável candidato Sim. a prefeito em 2024. Óbvio, ainda o prefeito Orlando não se manifestou ainda sobre isso, ninguém sabe ainda quem será o nome do grupo, muito provavelmente essa decisão nem sairá agora, mas a gente já tinha essa ideia, né, Anderson, de que o Marcelo Lima estaria se preparando aí para essa disputa municipal. Estamos nos preparando porque 24 reserva muitas emoções. Né? É verdade. O A, e o B e o C com os prefeitos atuais sem possibilidade de reeleição. Paulo Sim. Serra, Orlando Morando e José Auríquio Júnior. Aliás, falávamos de Luiz Marinho, né? Temos um vídeo do Luiz Marinho cumprimentando também o ABC em Off, é o vídeo número 13. Vamos lá, Danilo. Futuro ministro do Trabalho. Olá, amigos e amigas. Quero dar as boas-vindas ao portal ABC em Off, comandado pela jornalista, minha amiga Andréa Brock, meus amigos Leandro Amaral e Anderson Afonso. Muito sucesso, vida longa. O ABC está precisando de novas alternativas de comunicação. Então, queria agradecer essa oportunidade que vocês estão dando ao nosso querido grande ABC. Boa sorte, sucesso, vida longa. Conte comigo. Aquele abraço. Valeu, Marinho. Obrigada, Marinho. Bom governo aí, né? É, o nosso desejo de bom trabalho. Bom trabalho à frente do Ministério. Bom trabalho. O Marinho, deputado federal eleito, né? E temos também um deputado federal que tem uma atuação importante em São Paulo, mas também no interior do estado, Sim, não é isso? um dos mais atuantes. Baleia Rossi é de Ribeirão Preto, é uma liderança muito grande, é um comandante do MDB que leva tudo ali na unha muito bem levado. E é também o principal mentor do prefeito de São Paulo, o Ricardo, né? É o principal padrinho político do prefeito de São Paulo. Baleia Rossi também falou conosco. Vamos ouvi-lo, é o vídeo 22. Olá, aqui é o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e eu quero cumprimentar a todos pela estreia do podcast ABC em Off. E, claro, um cumprimento muito especial para a Andréa Brock, para o Anderson Afonso e para o Leandro Amaral. Boa sorte, tenho certeza que será um grande sucesso, porque são muito competentes. Um abraço a todos. Obrigada, deputado. Valeu. Baleia Rossi também participando conosco. E estamos no finalzinho aqui, já avisa a produção. Então nós vamos separar mais 2 vídeos. Aí, gente da área da comunicação, né? Gente que a gente conhece, parceiros, colegas jornalistas. Começando pelo vídeo 23, que é do querido Alexander Soares, que hoje está na Prefeitura Paulistana, né? Você falou do Ricardo Nunes, ele é coordenador de imprensa da Prefeitura de São Paulo, mas que já foi secretário de comunicação em Santo André, Sim, na gestão do ex-prefeito Aidan. Vamos lá, Alex, vamos ouvi-lo. Olá, estou aqui passando para desejar sucesso, para parabenizar meus grandes amigos Leandro Amaral, André Brock, Anderson Afonso, pelo lançamento do ABC em Off, um novo canal de informação, novo site de notícias no ABC, uma região tão próspera, tão importante no cenário político, econômico do nosso estado, do nosso país, berço de muitas notícias, dos partidos políticos, enfim, de muita história, muita riqueza. E dizer que torço pelo sucesso, principalmente pela história e pela credibilidade desses 3 profissionais, que trazem aí um pouquinho da sua experiência, essa visão do jornalismo regional que tanto nos enriquece, com uma visão própria e tão importante, com análise, com crítica, e no momento que a gente atravessa aí de fake news, de combate à desinformação, enfim, eu acho que os internautas, os ouvintes, os telespectadores só têm a ganhar com o lançamento desse novo veículo de comunicação na região.
muito sucesso. Contem comigo, com meu carinho, com meu apoio, com meu voto de felicidades e, acima de tudo, de respeito a esses 3 profissionais que eu aprendi a admirar e tenho como colegas de trabalho. Parabéns, muito, muito, muito sucesso. Valeu, querido Alex. Um grande abraço para você também. Você é uma referência para nós. O Alex, além de atuar na comunicação pública, teve uma passagem importante pela imprensa, por jornais em São Paulo, e notabilizou-se por ser um repórter investigativo, né? Um repórter que fuçava muita coisa, muitas notícias em primeira mão, sobretudo na área policial, chegaram ao conhecimento do público pelo trabalho que o Alexander Soares realizou. Jornalista, né? de primeira. É isso aí, gente boa demais. Falando em gente boa, nós vamos fechar com o queridíssimo Tiago Berraich, âncora do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que também fez questão de gravar um vídeo pra gente. Vamos ouvir. Olha, eu queria inicialmente cumprimentar todos vocês, jornalistas, que estão lançando esse projeto chamado ABC em Off. É muito importante que a gente tenha conteúdos de muita qualidade para que as pessoas sejam não só muito bem informadas, mas eu acho fundamental porque vocês focam uma região importantíssima aqui do estado de São Paulo, que é justamente o ABC Paulista. Nessa revolução de comunicações que a gente vem acompanhando nos últimos anos e com essa ampliação, né, de notícias cada vez mais do Brasil e do mundo, muitas vezes essas regiões importantes de São Paulo, por exemplo, vêm sendo esquecidas. Então vocês vão ter não só o foco, claro, nas notícias do Brasil, do mundo, mas também vão focar uma região riquíssima e uma região importantíssima aqui para o estado de São Paulo. É mais ou menos o que o rádio faz, né? O rádio, por mais que haja essa transmissão nacional, o rádio jamais esquece dessas regiões e privilegia o ouvinte, o espectador, o leitor, enfim, o público acaba ganhando muito informação de qualidade. E eu queria aqui fazer uma reverência ao meu professor Anderson Afonso, e ele é uma pessoa muito marcante na minha vida, porque eu tenho 25 anos de trabalho, especialmente em rádio, né? E eu comecei a trabalhar no dia 16 de dezembro de 1996 na Rádio Eldorado, a rádio do Jornal Estado de São Paulo. O Anderson apresentava o Eldorado à Tarde, um programa aqui ao ar das 2 às 5 horas da tarde. E a minha primeira função na Eldorado, ainda no meu primeiro para o segundo ano da faculdade, foi justamente trabalhar na produção do Eldorado à Tarde. O programa é um programa de variedades, né, com muito jornalismo, muita entrevista, e ele foi a primeira pessoa a falar o meu nome no ar. No fim do programa ele deu a ficha técnica e citou o meu nome, né, mencionou o meu nome, e aí o meu pai ouviu, foi aquela festa em casa, né, o meu filho já está trabalhando com jornalismo, e eu entrei na Eldorado fazendo férias da Adriana Muniz, que era uma produtora que fazia esse trabalho de marcação de entrevistas do Eldorado à Tarde. E eu trabalhei cerca de 1 ano e meio com o Anderson, né, porque depois ele saiu para a Rádio Bandeirantes. E nós temos também em comum a paixão pelo futebol e a paixão pelo Corinthians. Eu me lembro que naquele ano já de 97, eu gravei uma fita VHS com a final do Campeonato Paulista de 1977 entre Corinthians e Ponte Preta. Aquela final que o Corinthians saiu da fila depois de quase 23 anos. Então, olha, Anderson, todo o sucesso do mundo para você. Você é um sujeito brilhante, uma pessoa brilhante, um jornalista brilhante e uma pessoa que eu guardo no meu coração. E a gente, por mais que nós tenhamos ido para caminhos diferentes, né, da nossa vida, a gente sempre se fala, a gente sempre está junto, torcendo um pelo outro. Eu torço muito para você, torço muito para todos os jornalistas que estão com esse projeto novo e torço para que tudo dê muito certo na vida de vocês. Muito obrigado pelo convite, por falar hoje nessa estreia de vocês e conte comigo sempre. Estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês me chamarem, estarei por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, querido Tiago, depoimento muito legal. Emocionante, né? Pra até. gente, para encerrar o ano, não podia ser melhor, né? Para deixar os olhos marejados aqui e agradecer a todo mundo que se manifestou, a todo mundo que gravou vídeo, a todo mundo que mandou mensagem pelos vários canais de comunicação que a gente tem. Nós, de fato, eu vou dizer, nós somos corajosos, né?
Empreender não é fácil, ainda mais na área da comunicação. A Andréa tem experiência nisso, sabe as dificuldades que aparecem, mas nós estamos aqui para ocupar um espaço, acreditamos, importante para oferecer ao público do ABC, especialmente, mas a todos os internautas do Brasil e do mundo, informação de qualidade, sem dar cotovelada em ninguém. Somar, não disputar. Sem ocupar o espaço de ninguém. A nossa pretensão é apenas fazer um bom trabalho e oferecer um bom produto. Então, da minha parte, viu, Andréa? Quero só agradecer ao público, desejar um ótimo 2023, dizer para o pessoal que já na primeira semana de janeiro estaremos com o nosso podcast. O nosso ABC em Off News vai continuar às 7 da noite todo dia. O podcast sempre entre 9 e 10 da manhã às quintas-feiras. E o site abcemoff.com.br, fora os nossos canais no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Obrigado pela parceria, Andréa. Obrigado ao público. Um abração para o Leandro Amaral, que está em missão externa. E até o ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Isso aí, viu? Queria também desejar aos nossos internautas, todos os amigos que torceram tanto, foram tantas as mensagens, a gente até acabou falhando, né, Anderson? Porque é impossível, infelizmente, responder uma a uma. A gente acaba indo nas redes sociais a agradecer coletivamente, né? Queríamos ter tempo de poder abraçar e tomar café com cada uma das pessoas que torceram. Dizem que quem torce por você é porque você tem um amigo, né? Então a gente tem vários, centenas, e a nossa gratidão é enorme. Queríamos agradecer demais um grande parceiro aí desse início e que a gente espera que continue com a gente por muito tempo, a Ocel, né? Que é com quem encerramos esse podcast do ano, desejando muito sucesso sempre. A empresa fez 35 anos este ano, uma história de só sucesso, um grupo extremamente sólido, familiar, aí comandado pelo marketing da Luciana Patara, que é uma amiga querida, que a gente quer tão bem e que faz um trabalho brilhante. Então a gente queria agradecer muito este parceiro e desejar a todos um ano de muito sucesso, muita paz, muita saúde, muito trabalho com dignidade. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Valeu. Para gerar uma vida, é preciso estar junto. E desde o nascimento até o completo ciclo da vida, precisamos de suporte, de rede de apoio e de pessoas de confiança ao nosso redor. Ora cuidaremos, ora seremos cuidados. Este é o jogo. Mas a jornada certamente ficará mais leve se, ao olharmos para o lado, tivermos a certeza de que temos alguém com quem contar. Ocel Assistência, com você.